Boa tarde a todos, espero que se encontrem todos bem, estejam calmos, tranquilos, serenos, para que possamos todos compreender e reter em nós os ensinos que nos são trazidos. E dando continuidade aqui ao livro, ao estudo do livro de Jesus para os que sofrem, do autor Clóvis Tavares, vamos nesta hora apresentar o capítulo 13, Riquezas Escondidas. E do Evangelho de Mateus 16:24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vamos ver o que é que este autor, Clóvis Tavares, nos traz aqui neste capítulo a respeito deste versículo. Realmente, muitas vezes, parece que tudo é destruição, derrota dentro de nós, quanto em torno de nós. Os sofrimentos morais, físicos ou espirituais se apresentam como insuportáveis, sem exageros, sem dramatizações. E diante dos quadros que vivemos ou das paisagens dantescas que contemplamos, como se atravessássemos também, mas sem Virgílio, os círculos infernais, irrompe de nós a angustiosa pergunta: mas porquê? Neste mundo terreno e nesta vida fugidiça, nem sempre saberemos perfeitamente, nem sempre teríamos condições de sabê-lo. O que não padece dúvida, entretanto, é que tudo, mas tudo mesmo, dores, decepções, derrotas, doenças, traições, mortes, penúrias, tragédias, etc., todas as desgraças e infortúnios dos dias terrestres apenas marcam o equilíbrio ou o retorno ao equilíbrio da lei divina, que foi por nós golpeada ou desobedecida ou injuriada. Quando, onde, como, não podemos recordar habitualmente. Nem nossa frágil memória localizaria paisagens, épocas, pessoas, e ainda bem que assim é. Nem nossos frágeis espíritos, por via de regra, suportariam saber de que modo infringimos os artigos da lei de amor que nos rege. As almas encarnadas na Terra ainda não atingiram um grau de progresso bastante elevado para que as lembranças do seu estado anterior lhes possa ser útil. Observa Camille Flammarion. A doutrina espírita nos explica os motivos porque nem sempre temos resposta imediata a essas amargas interrogações. É que raramente estamos preparados para apreender as grandes dimensões de determinadas verdades. Jesus, na última ceia, chegou a declarar aos seus apóstolos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É um problema de suportação psíquica, moral e espiritual. Não suportaríamos certas verdades a respeito de nós mesmos se elas pudessem facilmente emergir do nosso passado multimilenário, apresentando-se vivas ante nossos olhos. Excepcionalmente, entretanto, todos sabemos, aos que vêm a conhecer suas existências pretéritas, quer por revelação espiritual fidedigna, quer por processos vários de retrocognição ou de intuição. Esses casos, quando verídicos, são confirmados posteriormente, de maneira convincente e irrefutável,
com plena e perfeita identificação geral de nomes, datas, lugares, conexões, fatos, etc. É evidência realmente prodigiosa da reencarnação. O importante é compreender e sentir, para vivê-las, as perspectivas transcendentes da realidade e buscar cumprir a grande lei de Deus, sempre justa e bondosa, embora nem sempre assim pareça aos nossos miúpos olhos mortais. Relata Sundar Singh esta observação de um fato de seu conhecimento, datado da Primeira Guerra Mundial. Fizeram-se trincheiras em lugares férteis e foram destruídos campos de plantação. Após algum tempo, belas flores e frutos começaram a desabrochar e crescer nestas trincheiras. Descobriu-se que o solo era fértil e debaixo do solo havia terra ainda mais fértil. E o sábio apóstolo indiano conclui: quando carregamos a cruz e sofremos, as riquezas ocultas de nossas almas vêm à luz. Não devemos desesperar quando observamos processos que parecem destruidores, porquanto eles põem em atividade os poderes ocultos de nossas almas. Pondera ainda o apóstolo indiano com admirável lucidez que a cruz varia de pessoa para pessoa, de pleno acordo, pois com o Mestre Divino que fala, carrega cada dia a sua cruz. E todos sentimos isso mesmo, cada um carregando a sua cruz, de acordo com a indefectível aplicação da divina justiça da vida de cada alma. O sadhu ainda acentua que, na aparência, a cruz pode apresentar-se com asperezas, até cribada de pregos, mas sua essência é bem diversa. Sua natureza é doce e pacífica. Pelo receio das dificuldades exteriores da cruz, não devemos perder suas grandes bênçãos espirituais. E conclui com a riqueza de um provérbio salomónico e a simplicidade encantadora de um pássaro perdido de Tagore, seu compatriota. A abelha tem ferrão, mas fabrica o mel. Este é o texto que o autor nos trouxe. É um texto que nos fala do esquecimento, porquê do esquecimento e porquê nós não compreendermos muitas das vezes as nossas dificuldades e aflições, o porquê ter um marido agressivo, o porquê de ter um cancro, por exemplo, o porquê de ter um filho difícil, whatever, não é? Portanto, e muitos outros exemplos que eu aqui agora poderia demonstrar. Todas essas aflições no nosso campo do dia-a-dia de nossas vidas, têm um porquê, não é? Tem um resgate que nós precisamos de fazer da lei divina, que aferimos em algum momento. Eventualmente a pessoa que está do nosso lado mais difícil é uma pessoa que nem quem nós prejudicamos e que agora precisamos de ajudar. Tantos outros exemplos que poderiam aqui ser dados. Daí, neste simples texto, estar aqui isso tudo transcrito. No entanto, para melhor esclarecimento e para compreendermos melhor esta temática, eu busquei também aqui no capítulo 5, o número 11, em que os Espíritos nos esclarecem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Em vão se objecta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem,
Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias acarretaria a inevitável perturbação das relações sociais. Isto aqui porquê? Porque se nós soubéssemos, imaginemos que temos uma pessoa ao nosso lado em que nós cometemos um ato muito grave para com ela. Será que o nosso espírito, a nossa consciência tinha condições de enfrentar essa realidade, de enfrentar esse erro que nós cometemos lá no passado? Se calhar não. Daí a bênção do esquecimento. Continuando, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe jaza feito. Se reconhecesse nelas a quem odiar, quiçá, o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe porque sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, na vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aura ele, nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Ora, aqui no Evangelho tiramos, portanto, acho que aclara este tema, este número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aclara porquê? Porque estamos nós privados de saber quais fomos as faltas que incorremos no passado. Aqui, o que é que nos diz este capítulo? Não estamos. Não estamos porquê? Porque se nós nos preocuparmos de olharmos para as nossas tendências instintivas, para os nossos comportamentos, se olharmos bem para nós, vamos perceber quais são as nossas dificuldades e vamos perceber que essas mesmas tendências foram as que deram origem à nossa queda no passado. E aí o que precisamos de fazer é essas tendências que temos menos corretas nas relações que temos para com
os nossos irmãos, para com os nossos familiares, temos que as corrigir. Portanto, temos que encontrar forma, cada um à sua maneira, de acordo com o conhecimento que tem sempre em cada momento, buscar fazer essas correções pelo amor, não é? Porque quando essas correções não são feitas pelo amor, são feitas depois pela dor. E o sábio apóstolo indiano nos deixou a esperança, como quando disse: quando carregamos a cruz e sofremos, as riquezas ocultas de nossas almas vêm à luz. E Emmanuel, na mensagem 80 do livro da Esperança, nos auxilia a compreendermos como deve cada um carregar a sua cruz. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar, ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. E perdemos, em parte, muitas reencarnações hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos, sem perceber, nas miragens da própria imaginação, para esbarrar, em seguida, com os pesadelos do tempo, largando inútil. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões no campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais, com o nosso favor, a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio, pelo bem de todos. E aqui um esclarecimento ao bem. O bem, o que é o bem? O bem é toda a oportunidade que a vida nos oferece de nós auxiliarmos o outro. De nós auxiliarmos o outro na sua queda. De auxiliarmos o outro na sua dificuldade. Ter uma palavra de carinho, ter uma palavra amiga. No bem a caridade não é somente para com as pessoas que nós encontramos na rua, que, como os espíritos dizem, a maior parte das vezes nós damos 1 euro ou 2 euros, é exclusivamente para nos livrarmos delas e não para as ajudar verdadeiramente. Daí precisarmos de refletir o que é o verdadeiro bem, não é? Como é que nós podemos manifestar de nós para com os outros esse mesmo bem. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contêm as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem, largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos esvaziavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis, em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando de balde o concurso alheio, de balde em vão. Não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e a elevar o nível de vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperanças e trabalho.
alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Percebemos aqui, penso que cada um temos que levar a nossa cruz, com as dificuldades que a vida nos traz, buscando superar essas mesmas dificuldades por ordem do amor e não arreliando-nos para elas, porque se nós nos vamos arreliar para com essas dificuldades, elas vão se tornar mais difíceis. E termino com uns versos do Espírito Casimiro Cunha, do livro Como Eu Entendo, brilhe a vossa luz. Se no caminho desapontam problemas a resolver, perseveremos no bem, cumprindo o nosso dever. A dor faz parte da vida, ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem sabe esquecer e perdoar. Incompreensões, dissabores, não desistas de servir. Silencia e segue em frente na construção do porvir. Espero ter contribuído no esclarecimento e na compreensão para todos vós, que tenham saído após esta apresentação deste capítulo mais esclarecidos, mais enriquecidos e que tenha despertado alguma coisa em todos nós, estes ensinos. Agradeço pela oportunidade do trabalho, a Jesus e a todos os bons espíritos que dirigem esta casa, que nos amparam, que nos auxiliam, para que nós, em vidas próximas, possamos ser espíritos mais evoluídos, marchando na senda do bem. Obrigado a todos e boa tarde.